Vamos então prosseguir fazendo aqui algumas operações de mover e de copiar texto, sabendo nós que para selecionar o texto, normalmente aproximamos do início da seleção que queremos, clicamos e arrastamos até termos a totalidade do texto que queremos selecionar. No caso de ser um parágrafo, podemos fazê-lo também vindo ao início desta linha, mas do lado da margem. Mover ou copiar. Se sobre a seleção eu clicar e arrastar, eu posso mover o texto para a parte que eu quero. Portanto, aqui bastaria trocar então aqui esta ordem. Uma outra forma de selecionar, e se é realmente mais minuciosa a seleção, por assim dizer, poderá ser feita também através das teclas do nosso teclado, aproximando o cursor do início do que queremos selecionar, deixar pressionada a tecla Shift e avançar e recuar com as teclas do cursor à direita ou à esquerda ou para baixo, até selecionarmos a totalidade do texto que queremos. Diferenças entre copiar e cortar são as que temos aqui, estes comandos que temos agrupados do nosso lado esquerdo no menu de base, os comandos que estão agrupados por área de transferência. Sabemos que o cortar significa retirar determinado texto do sítio onde estava, e vamos abrir aqui um parágrafo. O colar significa então mover de alguma forma, ou cortar ou mover acaba por ser a mesma coisa, não é? O copiar já sabemos que duplicará o texto que temos selecionado ao copiar e colar, certo? Pronto. Vamos então aqui prosseguir. Fazendo então agora algumas operações relativamente à formatação do texto. Já sabemos que selecionando tudo, que podemos aplicar o nosso negrito, alterar o tipo de letra, o seu tamanho, certo? O alinhamento ao centro, à direita o justificado, que no caso a extensão do texto não nos permite ver o que acontece com o justificado, mas ainda assim vamos ver como é que resulta se eu pusesse todo este conteúdo apenas num parágrafo. E vemos então que nos vai ajeitar o texto, colocando precisamente aqui alinhado com as duas margens. E por falar em margens, vamos já então também aqui pensar que normalmente, vamos aqui sistematizar que por pré-definição as nossas margens vêm com o tamanho que vamos ver então aqui, e para isso vamos aceder ao nosso menu esquema de página e no agrupamento dos comandos de configuração de página temos então aqui as margens. O normal, a margem superior e a inferior tem 2,5 cm, a esquerda e a direita têm 3 cm, de resto, como podemos comprovar ao passar aqui na régua. E no caso, fica aqui uma outra dica também: se nós clicarmos nos dois botões do rato em simultâneo, a nossa régua, e sobre um dos pontos, neste caso o avanço pendente da esquerda, ela vai nos dar quais são os tamanhos, e podemos então ver que temos as margens direita e esquerda com 3 cm e todo o corpo de texto ocupa uma área ou melhor, uma largura de 13,75 cm, sendo que o avanço do texto do primeiro parágrafo, como podem ver, está para 1,25. No caso, a minha folha está configurada para dar um avanço de parágrafo sempre que introduzimos algo. Bem, as margens poderão ser ou redimensionadas à mão, ou então assumindo, ou clicando, melhor, selecionando quais os esquemas que traz o Word carregados por defeito, e então alternar entre um e outro.
Outra questão que vimos, e uma vez que já estamos aqui a trabalhar nesta área, tem a ver também com a orientação da nossa folha e são lá duas, vertical e horizontal. E aqui temos então o nosso texto, vamos diminuir um pouco o zoom, transformado ou adaptado, melhor, ajustado para uma folha A4 em tamanho horizontal. Bem, vamos anular e à medida que vamos falando de algumas dos nossos assuntos da formação, vamos também habituar-nos a utilizar aqui a nossa barra de acesso rápido, onde nós podemos realmente adicionar alguns dos comandos. Vou adicionar aqui o pré-visualizar, mas que tem para nós dois comandos fundamentais, que é o anular e o refazer, que nos permite anular e refazer a última ação, para além de, ainda também, termos o comando de repetir a última ação que fizemos. Vamos voltar a pôr a nossa... Vamos até por aqui, vamos anular e aumentar novamente o zoom da nossa página para que nos fique num zoom aqui dos 120%. Bem, vamos fazer uma outra ação importante. Uma das regras que eu penso que vos transmiti a todos logo do início foi que realmente nós começássemos, e esta era uma das regras de ouro, começássemos o nosso documento digitando apenas o texto e só depois então proceder às formatações. Caso, portanto, isto vai-nos facilitar imenso, porque quando dermos conta, e à medida que vamos, para além de estarmos a perder tempo, vamos ter zonas do nosso documento com configurações completamente diferentes, seja o tamanho da letra, o parágrafo e por aí fora. Vamos então até ao nosso separador de base, onde, selecionando todo o texto e selecionando o texto normal sem espaços, à partida, e foi o que aconteceu, o nosso documento voltou às configurações iniciais, só perdeu aqui alguma formatação em termos de parágrafo, mas tem o texto ajustado em termos de tipo de letra, de tamanho e também do alinhamento que é à esquerda por pré-definição. Portanto, tudo voltou, selecionando, volto a repetir, selecionando todo o texto que tínhamos e selecionando no conjunto de estilos, separador de base, o normal sem espaçamentos, correto? Pronto. E uma vez que estamos a falar de espaços, vamos aqui então fazer o seguinte, que é dar abrir aqui parágrafos no nosso texto e reparar que ele está-nos a introduzir algumas linhas está-nos a introduzir uma linha a cada parágrafo novo. Não vamos ligar ao texto que está digitado, era meramente um exemplo, uma listagem, mas vimos também que selecionando todo o nosso texto, e vamos apanhar também a partir da seleção do título, vamos também aqui nos comandos agrupados, comandos de parágrafo, no nosso separador de base uma vez mais, o comando que nos permite fazer alterações relativamente ao espaçamento entre as linhas. Neste caso, como veem, está a 1.0, o espaçamento entre as linhas, e podemos adicionar ou remover um espaço entre os parágrafos. Mais do que o espaço entre linhas, o espaço entre parágrafos faz-nos um aumento do espaço criado entre parágrafos. Isto muitas vezes o que nós nos apercebemos é que este comando vem por pré-definição, ele aumentar um parágrafo, a distância para um novo parágrafo, e o desfazer é simples, basta que nós selecionemos o texto e vejamos o que está ou não selecionado. Se é para remover, se aparecer o remover, é porque ele efetivamente está ativo e basta então remover. Bem, avançando então aqui para mais alguma coisa em termos de formatação, nós podemos também delimitar o nosso texto, ou um bloco do nosso texto, vamos só selecionar aqui estas duas linhas, e vamos então aqui, também no local dos parágrafos, podemos fazer a aplicação de limites, inferior, exterior, seja o que for, e também fazer
o preenchimento do fundo da nossa caixa do texto, ficará sempre ao critério de cada um, e vejam como neste caso ele até acabou por nos fazer automaticamente o contraste e colocou-nos o nosso texto, que inicialmente era preto, ele está a fazer o contraste. Bem, anulando. E vendo também, trabalhámos isso numa das nossas sessões, relativamente ao esquema da página, quando, e isto seria uma situação se calhar não muito frequente, mas teríamos a possibilidade de adicionar algumas coisas diferentes à nossa página, nomeadamente aplicar-lhe uma marca de água, que poderia ser não só das marcas que vêm já personalizadas, não é? Aqui temos o exemplo, confidencial 1, confidencial 2, não copiar 2, mas poder também personalizar a marca d'água ou com texto, certo? Ou então com uma imagem, selecionando e depois mexendo não só no tamanho ou na escala melhor da imagem, mas na questão de ela ser mais ou menos transparente. Vamos aqui então fazer o nosso exemplo. Vamos buscar uma imagem, vamos selecionar aqui no ambiente de trabalho as imagens que tínhamos colocado na nossa pasta de que nos socorremos. Vamos aqui agarrar uma destas, talvez melhor até o logotipo que tínhamos previamente definido. Aqui o logotipo não está difícil de aparecer, mas está aqui o logotipo de papel, correto, e que vamos colocar semi-transparente e deixando a escala automática para que ele nos preencha toda a nossa página. Vamos aplicar, fechar, e então não ficou aplicado. Vamos então cá ver o que é que se passou. Personalizar, marca d'água, imagem, imagem de papel, inserida, fazer aplicar e fechar, e aqui está ela. Há pouco não me mostrou, e aqui está ela em baixo no fundo da nossa página. A qualquer altura vamos remover a nossa marca d'água. Outra questão que vimos também foi o facto de nós podermos aplicar limites na página, sendo que poderá ser com caixa, com sombra, etc. E para além da possibilidade de selecionar o estilo de linhas, que temos aqui várias, alterar-lhe a cor, a sua largura, etc. Podemos também preencher com umas imagens que vimos que vêm pré-carregadas. O ideal aqui seria até eventualmente arranjarmos uma imagem nossa, mas ele não nos permite inserir esta imagem. Então vamos só fazer aqui a título de exemplo. Vamos selecionar, por exemplo, aqui uma linha dupla com a cor azul. Relembro que todas as cores têm, ao passarmos com o rato sobre elas, e seja em qualquer tipo de situação que o façamos, a largura de uma linha, o preenchimento de uma caixa, seja o que for, ou a borda de uma imagem, todas as cores têm um nome que permite distinguir umas entre outras. Já sabemos também que para mais cores fora da paleta que encontramos, podemos então vir aqui selecionar e afinar a nossa cor. Vamos deixar este verde, só para exemplo, fazer OK, marcar aqui quais são efetivamente as zonas que nós queremos, podemos aplicar e desaplicar, como estou a fazer. Vamos só deixar, por exemplo, aqui um limite da página feito somente à esquerda e superior. A todo o documento é o que nos pergunta esta secção, só a primeira página. Vamos aplicar a todo o documento e fazer OK. E então cá temos os nossos limites da página à direita e à esquerda. À partida, se nós inserirmos aqui uma página em branco, ele vai repetir na segunda página, vai repetir os limites que nós selecionámos anteriormente, uma vez que os aplicamos a todo o documento. Vamos então fazer aqui mais uma pausa e depois iremos para um outro tutorial
neste caso a tratar sobre tabelas. Até já!